Ô Robertinho, Robertinho, tira 3 dB aqui, por favor. Tira 3 dB, tá sobrando 3 dB aqui de ganho, tá saturando aqui. Aproveita e manda 4K. 4K lá na voz, beleza? Se você não está entendendo nada do que está acontecendo aqui, do que eu estou falando, continue comigo nesse vídeo porque eu vou falar sobre estrutura de ganho e também sobre equalização. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre fluxo de sinal e você deve ter percebido que um dos primeiros estágios do som, pelo menos ao chegar na mesa ou num gravador, é passar pelo ganho, seja para dar ganho ou de repente para atenuar e corrigir o sinal que está chegando. Nesse caso aqui, eu tenho meu microfone conectado e nós não temos ainda nenhum sinal chegando na mesa, por quê? Porque o meu ganho está zerado. Então, vou colocar o meu fone, deixa eu me ajustar aqui, passar esse cabo aqui para trás para não bater no lapela. E aqui no botão de ganho, então eu vou começar a fazer a minha estrutura. Então, gradativamente vocês vão começar a me ouvir através desse microfone. A gente vai alternando, tá? Lapela e o microfone dinâmico. Então vamos lá. 1, 2, ei, som, beleza. Estrutura de ganho. Do que a gente está falando, né? Por trás disso existe o conceito do nível de sinal ruído. O nível de sinal ruído nada mais é do que a relação que você vai estabelecer entre o nível de sinal que você quer em relação ao ruído. E que ruído é esse? Pode ser, por exemplo, o ruído do próprio equipamento. Vamos ver isso aqui na prática e pensar na prática. Agora vocês estão me ouvindo com uma estrutura de ganho que está bastante saudável. Está aqui em torno de menos 18 e tal. Bom, mas se eu desse pouquíssimo ganho, o que ia acontecer? Eu ia gravar esse sinal que vocês estão ouvindo bem miudinho. E aí você pode pensar, beleza, lá na pós a gente chega, né, pega esse arquivo de áudio e vai lá e dá um ganho, faz alguma coisa nesse sentido. Sim, só que junto a esse áudio que nós estamos captando da voz, nós também temos um nível de ruído. E quando você fizer isso na pós, você vai dar ganho e aumentar proporcionalmente tanto a voz quanto os ruídos que estão juntos. O contrário disso também não é um lugar legal de ficar, quando você está com muito ganho e que esse muito ganho, por um pouquinho mais alto que a pessoa fale, com um pouco mais de intensidade que o instrumento toque, ele acaba distorcendo o áudio. Então, o ideal desse nível de sinal ruído é você ficar ali no meio termo, nem tão baixo, perto de ruído, e nem com tanto ganho ao ponto de distorcer o som. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas tá, e aí qual é esse nível de sinal? Como você já deve ter percebido, eu não gosto de regra. Mas eu sugiro vocês experimentarem trabalhar entre menos 18 e menos 12. Por quê? Por mais que o som chegue ali em torno de menos 12, você ainda tem uma margem de segurança antes de chegar em zero. O que é o 0 dBFS? Ele é o limite da escala digital. A partir do momento que o transiente, que a onda, que a gravação ultrapassa esse 0 dBFS, nós vamos começar a ter distorção. Então, vamos aqui a um exemplo prático disso. Ó. O meu sinal está saudável, mas vamos supor que eu seja daquelas pessoas que gostam de ver o meter ali batendo lá em cima que nem louco, né? Eu acho que isso é o certo. Então, eu vou lá e vou aplicando mais ganho. Vocês já devem estar percebendo que a minha voz ela está bem mais alta. Tá, Ayrton, mas ainda não está distorcendo. Sim, é verdade, não está distorcendo porque eu continuo falando com a mesma intensidade. Mas e se eu me empolgar e começar a falar mais alto? A gente já teve alguns pontos de distorção. Isso porque o ganho ainda nem está assim no talo, né? Vamos lá para o talo, então. Ei, a. Repara só, né? Até o ruído ele está vindo junto. Então, nós não queremos esse resultado para o nosso som. E também a gente não quer o contrário, de deixar ele lá embaixo junto com aqueles ruídos de fundo. Então, entre menos 18 e menos 12 é interessante porque eu tenho headroom, ou seja, eu tenho margem para se tiver um evento inesperado naquele som, uma dinâmica com mais força, eu tenho aquele espaço todo para chegar em zero. Então, dificilmente isso ia acontecer. Ó. Eu estou gritando aqui, eu não consigo fazer esse som clipar. Por quê? Porque eu tenho headroom. Então, essa margem é bem legal. Além do que, essa relação aí de menos 18 vem também de uma questão lá do analógico. Se a gente
comparar as escalas do digital com o analógico, quando eu falo em menos 18, estou me referindo à escala digital, beleza? Só que se a gente comparar com a escala analógica, daqueles consoles analógicos, dos hardwares analógicos, dos compressores, era em torno de menos 18 do digital que esses equipamentos costumavam ter um equilíbrio, né? um nível de sinal ruído interessante. Lembrando que eu estou fazendo uma relação, tá? Menos 18 é no digital, que corresponderia a um nível de sinal saudável no analógico, mas que aí não é menos 18, porque são escalas diferentes e, portanto, medidas diferentes. Na prática, quando eu gravo em menos 18, além de headroom, eu também tenho a possibilidade de, quando levar um arquivo, por exemplo, para minha DAW de preferência, e eu for utilizar, por exemplo, algum plugin que simule um hardware analógico, é possível que esse plugin ele te entregue mais som, que ele reaja melhor, se você conseguir entregar o nível de sinal adequado para ele. Então, por mais que seja tudo digital, pelo menos nas experiências que eu fiz, eu consegui encontrar melhores resultados, melhores equilíbrios quando eu trabalhei nessa faixa. Então, menos 18 é um número meio que secretinho, não como uma regra, não é que tudo vai ser menos 18. O áudio ele é dinâmico, ele tem pontos fortes, tem pontos fracos, e a gente tem que se virar com essa dinâmica, entender a dinâmica para poder fazer os ajustes. Tudo vai depender da fonte sonora, uma voz talvez não tenha tanta pressão sonora quanto um outro instrumento, então você vai fazer uma passagem de som e fazer os ajustes necessários. Fechou? Bom, agora que você entendeu essa questão do ganho, do nível de sinal ruído, vamos falar do equalizador. Depois que o som passa do pré, ele geralmente vai para o channel strip, né, para essa seção aqui do canal, e vamos falar então do equalizador. O meu equalizador está aqui, mas faz parte de qualquer forma do channel strip, porque nessa mesa eu seleciono o canal que eu desejo fazer uma alteração. Nós podemos encontrar basicamente 3 tipos de equalizadores nas mesas de som. São eles os equalizadores paramétricos, semiparamétricos e shelving. Qual que é a diferença primordial entre eles? Vamos agora visualizar aqui uma imagem com captura de tela para ficar mais fácil de vocês entenderem. No equalizador paramétrico, eu posso escolher a frequência que eu desejar, posso escolher quanto de ganho eu quero aplicar, lembrando que o ganho pode ser positivo ou negativo, eu posso adicionar ou subtrair ganho, retirar ganho, atenuar ganho, melhor dizendo, e eu tenho também o fator Q, e no fator Q eu posso ajustar a largura de banda em torno da frequência que eu escolhi. Qual que é a diferença do paramétrico, que foi esse que nós acabamos de ver, para o semiparamétrico? No semiparamétrico, eu vou ter todos esses recursos que eu acabei de mostrar, exceto o fator Q. Então, eu não vou conseguir ajustar a largura de banda. Essa largura de banda já vai ser pré-definida pelo equipamento. Ou seja, eu ainda posso escolher a frequência, posso escolher o ganho, mas não posso ajustar o fator Q. Ele já é fixo. E no terceiro tipo de equalizador, o shelving, eu já tenho as configurações pré-definidas pelo equipamento. Então, eu não consigo escolher a frequência, não consigo dar ou atenuar o ganho. Vamos agora aqui para a prática. Eu vou deixar por um instante o microfone aqui na bancada, vocês vão voltar a me ouvir pelo lapela, para a gente fazer uma comparação, vendo aqui o recurso de equalização da L12 em comparação com a outra mesa que eu venho mostrando nos vídeos anteriores. Vamos lá, não estranhe não, agora aqui som do lapela. Eu acabei de falar do terceiro tipo de equalizador, que é o shelving. Se vocês repararem aqui nessa mesa de som, eu tenho um botão, um parâmetro de agudo e um parâmetro de grave, e só. Então eu posso dar agudo ou posso tirar agudo, eu posso dar grave ou posso tirar grave. Nada mais que isso. E aí você pode estar se perguntando, Ayrton, mas qual é a frequência que você está dando de agudo ou de grave? Eu não sei não. A gente precisaria consultar o manual para obter essa informação, tá? Como eu não tenho o manual dessa mesa aqui em mãos, eu não sei informar. Mas esse tipo de equalização, portanto, é o shelving. Eu dou agudo, dou grave, tiro grave, sem muito o que rodear, né? Eu não tenho como fazer outras escolhas além disso. Já aqui na L12,
ela é do tipo semiparamétrico, o equalizador é semiparamétrico. Por quê? Porque aqui no meio, né, eu tenho dois botões que são relacionados à região de médio. Na verdade, ela é híbrida, tá? Eu tenho tanto o shelving como o semiparamétrico. Mas no caso do médio, ele é semiparamétrico por quê? Porque eu posso escolher a frequência que eu desejar e eu posso depois atenuar o ganho ou dar ganho nessa frequência. Em relação ao agudo e ao grave, da mesma forma que nessa mesa, ele é shelving. Então eu vou dar agudo ou tirar agudo, dar grave ou tirar grave. Eu não vou conseguir mexer nas outras questões, eu não posso escolher qual é a frequência de agudo que eu quero, qual é a frequência de grave. Essa questão também do fator Q fica de fora disso. Então até aí, beleza? Tá dando para entender? Então continua aqui comigo, ó. Seguinte, na L12, consultando o manual, eu sei que o agudo dela é em 10.000 Hz. Então a frequência já pré-definida, já definida aqui de agudo é 10.000 Hz. Então eu sei que se eu acentuar, ou seja, se eu der ganho no meu agudo aqui na minha voz, eu vou estar aplicando em 10.000 Hz, da mesma forma que se eu tirar. Em relação ao grave, eu posso também adicionar ou tirar grave, e isso vai ser em torno da frequência de 100 Hz. Além disso, nessa mesa eu tenho também o low cut. O low cut é um filtro e, como o próprio nome diz, low significa grave, cut, cortar. Ele corta grave. Nós podemos encontrar low cut também chamado como high pass filter, que é basicamente a mesma coisa. Então, se ele corta o grave, significa que ele deixa passar o quê? O agudo. Então, high pass filter, high, agudo, pass, passa, filter. Então, é um filtro de passa altas, filtro que deixa passar a região agudo. Se deixa passar o agudo, a gente subentende que ele corta a região de grave. E tem o contrário também, tá? A gente aqui está falando desse lado esquerdo do equalizador, mas no lado direito a gente também tem o high cut, que é o oposto do low cut. Então ele corta o agudo. O high cut também pode ser encontrado como low pass filter, mas nós não temos isso aqui, pelo menos nessa mesa e nem na outra que eu acabei de mostrar. Mas eu tenho o low cut. E o low cut dessa mesa, ele também já é pré-determinado. Significa que se eu ativar o low cut, vai cortar as frequências que estão abaixo de 70 Hz. Eu não consigo escolher para o low cut atuar, por exemplo, em 100 Hz, em 150. Ele vai atuar em 70, sempre dessa forma, porque a mesa foi estabelecida assim. Então, bora agora para o exemplo prático. Então, vamos começar esse exemplo ativando o low cut. E12. Vocês não devem ter notado nenhuma grande diferença. Eu vou desabilitar, melhor dizendo, o low cut. E12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. De fato, não muda muita coisa. Por quê? Porque, como eu falei, o low cut ele vai cortar nessa mesa de 70 Hz para baixo. 70 Hz é uma frequência muito grave. Eu não tenho essa frequência presente na minha voz. Então, portanto, não faz diferença. Logo, eu utilizaria sim o low cut na voz. Por quê? Porque nessa região aí de 40 Hz, 50, 60, 70, do que tem de 70 para baixo, isso poderia significar sujeira na captação da minha voz. Poderia ser que tivesse presente um vazamento indesejado, um som de motor. Então, para quê? Não tem utilidade essa frequência, ela não faz parte da natureza desse corpo sonoro, então eu prefiro cortar. Então, low cut para mim nesse caso pode ser útil. Agora, se eu estiver trabalhando com um instrumento grave, como por exemplo um bumbo de bateria, um contrabaixo, dependendo de onde é esse low cut, na frequência que ele corta, eu não cortaria, porque aí eu poderia estar matando o corpo daquele instrumento e tirando a sua natureza, que é ser grave. Então a gente vai pensando cada caso particularmente e ouvindo, né? O ouvido é, na verdade, a sua melhor ferramenta para conseguir obter um resultado interessante na sua equalização. Continuando, vamos agora aqui pro agudo. Como eu falei, o agudo é shelving em 10K. Então, o que vai acontecer se eu der agudo vai ser basicamente isso aqui, ó. E12, E12, E12. Né? A voz ficou, de fato, com mais brilho, mais espirrada, né? E se eu tirar, vai ser isso aqui, ó. E12. Então, ela já fica mais, vamos dizer, entre aspas, mais abafada, né?
Beleza, vamos deixar aqui na posição original. Vamos para o próximo aqui, que é a região de médio. Aqui a gente vai poder, como eu falei, escolher a frequência. Aqui, da forma que está, nós temos a frequência de 800 Hz. Vamos deixar essa frequência e vamos aplicar ganho em 800 Hz. 1, 2, 1, 2, ei, ei. Talvez vocês já estejam percebendo que está um som realmente mais médio, aquele som que começa a parecer um pouco com aquele som de rádio, né, que a gente faz assim no nariz e tal, porque é uma região que ela existe sim na voz, é claro, mas talvez ela não seja tão bonita, né? Precisa saber trabalhar bem com as frequências. Agora vamos tirar aqui, ó, ei, 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 tirei esses 800 Hz. Pode ver como a voz ficou até bem esquisita, né? Porque a gente perdeu o médio. Enfim, não tem uma relação muito equilibrada entre as frequências. Vamos voltar aqui. E agora, ao invés de 800 Hz, vamos escolher uma outra. Já que é semiparamétrico, vamos escolher uma outra frequência. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó. Vamos vir aqui em 5K. Entre 3K e 5K, a gente tem uma região que é interessante para o brilho da voz. Vamos lá. 1, 2, ei, ei, ó. Minha voz um pouco mais destacada, né? Ei, ei. Repara que aqui não tem aquele mesmo brilho ardido do 10K pré-definido no agudo. Então, por quê? Porque aqui eu pude escolher a frequência e aí eu dosei o quanto que eu queria dessa frequência. Então aqui eu estou colocando um pouco de 5K, mas eu poderia também atenuar caso essa frequência estivesse atrapalhando, caso não estivesse soando muito bem para os meus ouvidos. Ó. Tirando aqui, eu meio que matei a voz, né? Ficou só o grave. E por fim a gente tem aqui propriamente a região de grave. Ó. Vou dar grave, ei, ei, e tirar grave, mas eu não posso escolher a frequência. Eu não tenho como dar um exemplo aqui de um equalizador paramétrico, porque eu não tenho nenhum equipamento nesse momento que possua esses recursos, mas vocês estão vendo através do compartilhamento de tela o equalizador paramétrico. No caso de uma mesa de som que tenha o equalizador full paramétrico, ou seja, que todas as regiões sejam paramétricas, significa que a gente vai ter ainda mais botão. Então a gente vai ter um botão para escolher a frequência do grave, vai ter um botão para escolher o fator Q, vai ter um botão para escolher o ganho. A mesma coisa para a região de médio, a mesma coisa para a região de agudo. Então, o channel strip de uma mesa bem completona assim vai ser bem compridão e, consequentemente, o corpo físico da mesa também vai ter que ser maior para conseguir, enfim, suportar essa quantidade toda de botões, a não ser, é claro, de uma mesa digital. E aí, para a gente finalizar, então, esse vídeo, que dicas eu poderia passar para vocês? A primeira dica é a seguinte: preste atenção no que você está ouvindo. Se a fonte sonora já está boa, se o timbre já está interessante, se já foi bem captado, se o instrumento é bom, se o microfone utilizado é bom, se o músico é bom, isso já chega bom na gravação, ou que não seja uma gravação, mas seja uma operação ao vivo, simplesmente não faça nada, porque aí você pode acabar estragando uma coisa que já está soando bem. Agora, no caso de algo que não está soando muito bem, eu sugiro que você comece a fazer a equalização subtrativa, ou seja, ao invés de você já sair dando agudo, dando grave, o que quer que seja, corte aquilo que está sobrando, corte aquilo que não está muito legal, que aí talvez as outras frequências automaticamente vão acabar se encontrando melhor e você vai conseguir estabelecer uma relação melhor entre a região de grave, de médio e de agudo. Então, em geral, eu começo a fazer equalização subtrativa, principalmente em ao vivo. Porque no ao vivo a gente não tem a condição de um estúdio, a gente não está num ambiente controlado, a gente tem caixa que vai para o público, a gente tem caixa de referência, monitor de palco para os músicos, tem amplificador, tem público, tem uma série de acontecimentos que podem te dar uma certa dor de cabeça. E a gente pode traduzir essa dor de cabeça como a microfonia. Isso talvez seja a maior dor de cabeça para o técnico de som. E a gente contorna geralmente a microfonia tirando aquilo que poderia, aquela frequência que poderia causar a microfonia. Claro que tem diversas técnicas, tem diversas formas, eu não vou conseguir fazer isso aqui nesse vídeo, mas o que eu quero dizer é, comece pensando se não vale mais a pena você tirar uma determinada frequência do que colocar,
Porque muita gente se empolga com o equalizador e fala, vou lá, vou colocar agudo. E de repente, não é agudo que está precisando. De repente, o que você precisa é tirar o grave. E aí, quando você tira o grave, você equilibra melhor a relação de grave e agudo. Entende? Então você vai ouvindo, prestando atenção e tomando esse cuidado para não sair colocando coisa que não deve. Lembrando que estúdio é uma coisa, o som que você tira para um CD, para uma plataforma digital, é feito de uma outra forma, claro, usando a mesma teoria, o mesmo raciocínio de áudio, fundamentos do áudio, mas as circunstâncias não são as mesmas. Então, no ao vivo você tem que se virar de uma forma e no estúdio você tem ali um pouco mais de tempo, você pode ficar ali no computador ou numa mesa propícia para isso, numa condição favorável para isso, até com, como eu falei, mais tempo, né, para poder resolver as situações e aí sim timbrar. Mas quando você está no ao vivo, naquela pressão, tem que resolver e a gente precisa de qualquer forma fazer o som sair, eu acho melhor você contornar os problemas, você conseguir evitar que problemas aconteçam do que você pensar em tirar som de CD. Essa é uma das dicas. A outra dica é a seguinte, Ayrton, eu não tenho uma mesa de som, como é que eu posso aplicar o conhecimento que você está passando? Você pode simplesmente utilizar uma DAW, Pro Tools, Reaper. O Reaper é gratuito, os plugins nativos do Reaper são gratuitos, mas pode ser outro da sua preferência. Audition, Logic Pro, pega um áudio, pega de repente algum backing track, alguma coisa que você possa trabalhar e colocar um equalizador ali no channel strip e você vai fazendo as modificações, entendendo, ouvindo o que cada frequência faz, entendendo os filtros e tentando obter um resultado interessante, porque aí você vai se familiarizando com esses conceitos. Lembrando que, se você ainda está um pouco perdido nessa questão, tem um artigo meu no blog do AV Makers que eu falo mais sobre equalizador também, então de repente lendo é uma outra forma de você aprender. A gente deixa o link aqui para você poder acessar e que lá também no portal avmakers.com.br também tem cursos meus sobre áudio e aí vocês podem se aprofundar mais, revisar, enfim, é um conhecimento mais aprofundado e faço o convite para vocês também conhecerem. E esse foi então o vídeo de hoje, a gente vai se ver na semana que vem. E se você gostou do conteúdo, por favor, deixa aí seu like. E para ser avisado e avisada dos lançamentos aqui no YouTube, é só ativar o sininho das notificações. A gente se vê, até mais!